Bom, a gente tinha parado, né, nas oxidações, aliás, iniciamos as reações de oxidação dos alcenos, certo? E a gente estava trabalhando literalmente a parte de oxidação branda, tá? Parte de oxidação branda. Pergunto para vocês aqui, ó. Vocês se recordam como é que acontece uma oxidação branda? Colocar um alceno, né? Como é que fica o meio? Como é que fica o meio reacional? Tá na prova do vestibular, como é que tem que ficar o meio reacional? Em água e um pouco Água. básico. Água, meio aquoso, o que mais? Um pouco básico? Pouco básico, né? Levemente básico. E não podemos esquecer que temos que ter o nosso agente AM. KMnO4, né? O permanganato de potássio. Isso. Como é que eu chamo esse cara, né? Porque pode ser KMnO4 é o mais usado. A gente vai ver outros depois, né? Como é que chama? É agente? Aquele cara que promove a oxidação. Oxidante? Não, é Agente redutor. oxidante. Isso, agente oxidante, tá certo, Adora? Agente oxidante, certo? Então eu preciso ter, né? O meu alceno, aqui, voltando para cá. Permanganato de potássio, meio aquoso, levemente básico. Porque ele vai liberar o que no meio? Como é que chama esse tipo de oxigênio aqui? Nascente. Nascente, perfeito. Oxigênio nascente. Qual é o outro nome que ele pode receber? Monatômico. Atômico, perfeito. Aí, ó. Oxigênio nascente ou atômico. O que vai gerar do outro lado no nosso alceno, pessoal? Poliálcool. Poliálcool. Hidroxila para cada um dos carbonos, está aí o nomezinho do composto. Então você não vai esquecer, numa oxidação branda, certo? Numa oxidação branda, você vai ter que ter a presença do seu alceno, certo? Numa solução aquosa diluída ou neutra, levemente alcalina, geralmente aparece com esse princípio aqui, ó, levemente alcalino, ou seja, levemente básico, certo? De permanganato de potássio, tá aqui ele, né? E o seu alceno vai formar um diálcool ou um diol, né? Já a fórmula é essa daqui, ó. Vou colocar a fórmula aqui dele. Tá? Tá aí. Beleza? Então, a oxidação branda de alcenos forma poliálcool. É um diol vicinal, que às vezes no exercício o cara te entrega toda a situação. Fala que o substrato de um composto orgânico vai formar um diol vicinal. O que é um diol vicinal? É um poliálcool. Tem duas hidroxilas ligadas em carbonos vizinhos. Por que em carbonos vizinhos? Porque são os carbonos que compartilhavam a ligação dupla antes. Resumo da história: alceno, oxidação branda, permanganato em meio levemente alcalino, né, o básico, vai formar um poliálcool, um diol vicinal. Tudo bem? Sem problemas? Um teste importante, né, desses compostos orgânicos, né, a gente já viu lá atrás um outro tipo de reação característica para você diferenciar compostos saturados e insaturados, é o famoso teste de Bayer, né? Por exemplo, se você pegar dois hidrocarbonetos que compartilham a mesma fórmula geral, pode ser um alceno e um ciclano, né? Um teste que você pode fazer é esse daqui, é o teste de Bayer, que você usa em laboratório para diferenciar um alceno de um alcano, né, através na oxidação branda com permanganato de potássio, que ele tem cor violeta, tá? Aqui, ó, tubo da direita, você tinha o ciclohexano, que é um hidrocarboneto que não apresenta ligações duplas, não é um alceno. Então, ele não consegue descorar a solução a cor violeta da solução de permanganato de potássio. Já se for um alceno, né, ele consegue tirar a coloração violeta do permanganato de potássio. E esse resíduo aqui que aparece, né, é o produto da redução do manganês do permanganato do meio. Então, resumo da história. Um ciclano não reage, né, ou seja, não mostra a coloração, não consegue reagir com a solução do permanganato de potássio, não muda a sua coloração violeta. Já um alceno reage. Isso aqui é um teste de Bayer, certo? Que é baseada na oxidação branda de alcenos. Já que alcenos e ciclanos compartilham a mesma fórmula geral, uma maneira de diferenciá-los em laboratório seria esse. O ciclano não reage, ou seja, permanece a coloração violeta, né, do permanganato de potássio. O alceno reage, vai descolorir a cor violeta do permanganato de potássio, utilizado na oxidação branda, e ainda formar esse produto resultante aqui que provém da redução do manganês. Tá ok? Algumas universidades, em questões dissertativas, né, podem falar sobre a reação de alceno oxidação branda. Ela também é um importante teste para diferenciar hidrocarbonetos. Qual é o nome desse teste? É o teste de Bayer. Os alcenos reagem, descolorindo, né, tirando a coloração violeta do permanganato de potássio, certo? Os ciclanos, que possuem a mesma fórmula geral, não reagem, ok? Essas informações dos testes específicos, ano que vem, no terceiro ano, elas voltam todas detalhadas, tá, pessoal? Partindo, então, para o nosso próximo tipo de reação de oxidação de alcenos,
Chegamos agora na ozonólise. O nome ozonólise lembra alguma coisa? Ozônio. 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 Quem que é o ozônio? O3. 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 O2 e O3, né? É o mesmo elemento químico que aparece na natureza na forma de gás oxigênio, O2, e gás ozônio, O3. Como é que é chamado isso em química? Era alguma coisa. É a mesma coisa que acontece com carbono, né? Para formar diamante, grafite e Isso, a grafeno. mesma coisa acontece com carbono. Carbono pode ser diamante e grafite. Como é que é? Alotropia? Alotropia, né? Então, o O3, o ozônio, é um alótropo do oxigênio. E agora, como o próprio nome dessa reação indica, ele vai aparecer. Bom, primeiramente, vamos colocar aqui o nosso alceno, né? Ó, nós temos o alceno aqui. E ele vai reagir com o ozônio, na forma de O3. Pessoal, não se espante porque vai aparecer aqui. Depois eu vou sintetizar de uma maneira para vocês, para ficar fácil de entender. Mas vamos parte por parte. Se o cara te falar que o seu alceno, né, vai sofrer uma reação do tipo ozonólise, o nome já está dizendo que ele vai reagir com o ozônio. Então, mas não é só com o ozônio, tá? O ozônio faz parte do processo. Então, na ozonólise de um alceno, a primeira parte da reação faz com que o seu alceno reaja com ozônio. Vai formar um chamado intermediário de reação, que é isso daqui, ó. Vamos só discutir o que aconteceu. O ozônio, o O3, entrou aqui no meio da ligação dupla e formou esse ciclo, ó, formado por carbonos e oxigênios, ó. Formou esse intermediário de reação, certo? Não é comum o vestibular cobrar intermediário de reação, certo? Mas, nesse caso específico, é bom saber que existe esse intermediário e o nome dele, tá? O produto do intermediário de reação de uma ozonólise de um alceno é chamado de ozonídeo ou ozoneto, tá? Só um comentário. Uma vez a Federal daqui de Mato Grosso do Sul, lá atrás, né, um dos seus vestibulares, antes dessa segunda fase, agora, essa terceira fase do vestibular federal, né, bem lá atrás, ele fez uma questão que ela partia daqui, ó, do intermediário de reação. E a partir dela, ela fazia perguntas para frente e para trás. Então, quem não conhecia o intermediário de reação da ozonólise, não fazia ideia do que o cara estava perguntando na questão, tá? Então, só para citar um exemplo de, às vezes, um vestibular parte do intermediário. No caso específico aqui, é bom saber que na ozonólise de um alceno, há um intermediário formado na primeira parte da reação, que é o ozônio entrando aqui no meio da ligação dupla, formando esse ciclo aqui, ó. Como é que ele é chamado? Ozonídeo ou ozoneto. Tudo bem? Segunda parte. O ozonídeo ou ozoneto reage com zinco em água, certo? Zinco metálico mesmo, pó de zinco metálico em água. Aí vai realmente acontecer a reação. Olha só o que vai acontecer do outro lado, tá? Mas para ver o que vai acontecer do outro lado, eu vou olhar para o composto inicial. Tá vendo que ele era formado por dois tipos de carbono? Esse carbono aqui era um carbono terciário, certo? Está ligado a 3 carbonos. E esse carbono aqui era um carbono secundário, que está ligado a 2 átomos de carbono. Tudo bem? Então, olha só o que vai acontecer do outro lado em relação ao carbono terciário. Ó, formou o ozonídeo, o zinco metálico e a água entraram no meio, destruíram o ozonídeo, e o do ozonídeo formou isso daqui. Mas para saber o que formou aqui, eu vou olhar para o começo. Tá vendo esse carbono aqui terciário? Né? Só ele eu vou colocar aqui. Ó. Esse carbono terciário aparece ligado agora a um oxigênio. Esse carbono terciário aqui aparece ligado a um oxigênio, certo? Então, essa ligação aqui foi literalmente rompida, ela não existe mais. Ela tinha se transformado no ozonídeo, isso aqui foi quebrado, e esse carbono terciário aqui, ó, se transformou nesse composto aqui, ligando um carbono a um oxigênio. Uma pergunta, que função é essa que formou aqui? Ó? Função. Acetona. Cetona, né? Isso aqui é uma cetona. Beleza, formou uma cetona. Vamos para a segunda parte? Restou isso daqui, ó. CH3, ó. Quebrou isso daqui, né? A segunda parte vai aparecer aqui, ó, dessa maneira. Esse carbono aparece agora ligado a um oxigênio, né? Mas o CH3 e o hidrogênio já estava ligado nele, tá? Que função é essa aqui, pessoal? Função. Cetona também? Não pode ser cetona, que a cetona, os dois carbonos, o carbono tem que estar ligado a 2 radicais. Aqui é hidrogênio, ó. C-H. Que função é essa? Parente da cetona. Aldeído? Isômero da cetona. Aldeído. Perfeito, é um aldeído. Então, olha só. O seu hidrocarboneto, na reação de ozonólise,
forma um intermediário de reação chamado ozonídeo ozoneto, que depois é atacado por zinco em pó em água, né? Isso aqui se quebra, o que era carbono terciário se transforma em cetona, o que era carbono secundário se transforma em aldeído. E isso aqui é o que te interessa para a prova de vestibular, certo? Ah, só um subproduto vai formar no meio, tá, pessoal? Vai formar água oxigenada, H2O2, aqui representado por HOOH, mas é produto inorgânico. O cara no vestibular está interessado nisso daqui, ó, nos produtos que vão se formar. Forma peróxido de hidrogênio, cetona se o carbono da dupla for terciário, aldeído se o carbono da dupla for secundário. E tem um detalhe, a água oxigenada é totalmente destruída pelo zinco em pó para que ela não reaja com o aldeído. Então, no final do processo, isso aqui acaba sumindo. E toda essa reação que você viu aqui, né, que acontece dessa maneira, ela pode ser literalmente sintetizada a isso. Pega o seu valceno, coloca o ozônio, reagindo com água em zinco metálico, olha para o tipo de carbono que você tem. Carbono terciário vira o quê? Cetona. Carbono secundário vira aldeído. Então, toda aquela reação que está mostrada aqui, incluindo o ozonídeo, pode ser literalmente sintetizada apenas nisso daqui, que é o que o cara está interessado que você saiba na hora do vestibular. Se é uma ozonólise, o seu alceno vai reagir com ozônio em água, mais zinco metálico. Se o seu carbono da dupla for terciário, ele vira cetona. O carbono da dupla for secundário, ele vira aldeído. Tudo bem? Perguntas? Até agora ok. Tudo bem? Ok? No final, a gente vê que só precisa saber o produto final. Eu não posso esquecer as condições do meio, certo? Não posso esquecer as condições do meio. Então, a ozonólise acontece isso. Toda aquela reação que você viu, acho importante saber o que é ozonídeo e ozoneto, que ele pode perguntar, é um intermediário de reação, mas no final o cara só está interessado nisso, né? Naquilo que o seu alceno se transformou. Se é carbono terciário, vira cetona. Se é carbono secundário, vira aldeído. Pergunta, se os dois carbonos fossem terciários, o que ia virar do outro lado? Se os dois carbonos fossem, esse cara fosse terciário também, eu vou dizer que o resultado vai ter duas cetonas. Perfeito. Se os dois fossem secundários, dois aldeídos. Então tem que tomar cuidado com aquilo que o cara me colocou. Ah, vai dar sempre dar aldeído cetona. Não, depende do tipo de carbono. Eu só demonstrei uma equação geral que o carbono terciário vira cetona, o carbono secundário vira aldeído. Se os dois forem terciários, duas cetonas. Se os dois forem secundários, dois aldeídos. Tudo bem? Tá? Então tá aí, ó, a propanona e tá aí o nosso etanol, que são os produtos dessa reação demonstrada, tá? Só uma aplicação direta, né? As borrachas dos pneus do nosso carro, né? Apresentam ligações duplas que podem ser atacadas por ozônio. Então, os fabricantes acabam adicionando um antioxidante para que essa reação aqui, ó, não aconteça, né, na borracha que faz parte do pneu, né, do seu carro, do seu transporte, do seu meio automotivo. Tudo certo com a ozonólise? Vimos as condições do meio? Sem problemas? Partimos para a próxima. Oxidação enérgica ou clivagem oxidativa, né? Pode aparecer com esse nome. Oxidação enérgica ou clivagem oxidativa. Está aí o nosso alceno, né, como exemplo. O que vai acontecer na oxidação enérgica ou clivagem oxidativa? Atenção para as condições do meio. Ó, primeiro colocar o nome do composto aí, ó, condições do meio. O que vocês notam de diferente nas condições do meio, pessoal? H3O, o mais? Isso aqui é símbolo para quê? OH- é para meio básico, H3O+, o H+ é para meio? Ácido. Ácido. Então, a única diferença que você tem para oxidação branda, permanganato, certo? Em meio, em levemente aquoso, em meio ácido, certo? A diferença para a oxidação branda e a oxidação enérgica acontece em meio ácido. A oxidação branda acontece em meio básico. É a única diferença. Atenção, aqui nós utilizamos de novo o permanganato de potássio. A gente vai ver que nos exercícios, além do permanganato de potássio, pode-se usar também o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, certo?
Então, além do permanganato de potássio, pode-se utilizar também o dicromato de potássio. Se alguém quiser anotar, é o K2CR2O7. Ele também pode ser utilizado como agente oxidante. Então, vamos lá. O que o permanganato, em meio levemente ácido, faz? Libera o famoso oxigênio sozinho no meio. Como é que chama esse oxigênio que aparece sozinho? Nascente ou atômico. Nascente ou atômico, tá aí. O que ele vai fazer no meu alceno? Então, indo direto para o outro lado. Vamos analisar o alceno? Ele é formado, esse exemplo aqui, por um carbono que faz uma ligação dupla, certo? Que faz uma ligação dupla com outro carbono, né? E esse carbono aqui é um carbono secundário e esse carbono aqui é um carbono terciário. De novo, igual a ozonólise. Carbono terciário lá na ozonólise, quando quebra a ligação, o que ele forma do outro lado? Cetona ou aldeído? Carbono terciário só, Isadora. Só o terciário. Cetona. Cetona. Então, ó, na enérgica, o carbono terciário também vai formar cetona, certo? Também vai formar cetona. Só que o seu carbono secundário, lá na ozonólise forma aldeído. Aqui ele vai formar ácido carboxílico. Olha só, são duas reações diferentes, mas os produtos parecem iguais. A ozonólise acontece com ozônio, com O3. A enérgica acontece com permanganato de cromato em meio ácido. O seu carbono terciário forma cetona, né? No caso aqui a propanona. O seu carbono secundário forma ácido carboxílico. Anotamos aí? Então, na oxidação enérgica, carbono secundário forma ácido carboxílico, carbono terciário forma cetona. Cuidado para não confundir com a ozonólise, porque na ozonólise acontece com ozônio e o carbono secundário forma aldeído. Tudo bem? Então, essa é a informação que você tem. A ligação dupla, né, de um alceno numa oxidação enérgica, o seu carbono secundário forma ácido carboxílico, o seu carbono terciário forma cetona. Tudo certo? Anotado? Ok. Beleza. Anotado. Exemplo 2. Qual o produto dessa reação, pessoal? O que vai acontecer aí? No caso do but-1-eno. Quero fazer uma oxidação enérgica, certo? Tem que reagir com o quê? Permanganato em meio ácido, certo? O que ele vai fazer? Liberar o oxigênio nascente no meio. O que vai acontecer do outro lado com esse carbono aqui, ó? Esse carbono aqui. Vai se transformar em que do outro lado? Cetona e ácido carboxílico? Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui. Vai se tornar o que do outro lado? Cetona. Cetona. Né? Cetona, certeza? Ah, não, ácido carboxílico. Ácido carboxílico, certo? E esse cara aqui vai se transformar em quê? Cetona? Ácido carboxílico. Ó, aqui era um carbono secundário. Aqui é um carbono primário, né? O carbono secundário do outro lado vai se transformar em ácido carboxílico. Beleza? Tá formado aqui, ó. Ácido carboxílico. Concordam comigo? Mas e o meu carbono primário? O carbono primário ia se transformar nisso daqui. O que é isso daqui, gente? Álcool? Não. Pera. Embora tenha duas hidroxilas, não é álcool. Parece um ácido carboxílico, mas Parece um ácido hidroxila a carboxílico. mais. São duas hidroxilas, né? Como a Isadora falou, uma hidroxila a mais. O que é isso, então, no meu carbono primário? Meu carbono primário, numa oxidação enérgica, não se transforma em ácido carboxílico. Só o carbono secundário faz isso. O carbono terciário em cetona, o secundário em ácido carboxílico. O carbono primário se transforma nisso daqui, que não é orgânico, por incrível que pareça. Isso aqui, pessoal, é H2CO3. Ele, na verdade, é ácido carbônico, que a gente estuda lá nos ácidos minerais do primeiro ano, certo? E o ácido carbônico tem uma característica. Ele é um composto extremamente instável. O que acontece com o ácido carbônico? Ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, se você estiver diante de um carbono primário, numa oxidação enérgica, o seu carbono primário vai se transformar em água e ácido carbônico. Olha só, não vai virar isso daqui, ó.
né? Ácido carbônico é formado no meio, mas como ele é instável, ele se transforma em água e gás carbônico, certo? Por isso que alguns exercícios o cara te dá o composto e fala, me dê os 3 produtos da oxidação enérgica do substrato abaixo. Você fala, 3 produtos? Mas só dá 2, cuidado. Se for um carbono primário, o carbono primário transforma-se em ácido carbônico. E o ácido carbônico se decompõe em gás carbônico e água. Anotado? Sim. Sim, beleza? Ó, cuidado com esses detalhes. Parece muita coisa para memorizar, mas são os detalhes que se escondem. Isso é uma questão se errar ou não no vestibular, depende do curso que você está fazendo. Certo? O cara te coloca lá propositalmente um carbono primário. Na enérgica, ele vira ácido carbônico, se decompõe em gás carbônico e água. Tem que tomar cuidado com isso. Fala, Alexandre, você ia perguntar? O número de oxigênio nascente, o exercício vai dar para a gente? O oxigênio nascente, na verdade, vem do meio, certo? Tanto na ozonólise lá, quanto na oxidação branda, é o meio que te fornece ele. É que a gente não está aqui em sala de aula e ia te mostrar num quadro, só para vocês terem uma ideia, ou então no próprio material didático. Se a gente pegar essa equação mesmo, essa daqui, a branda, a ozonólise, ela é enorme. Tem toda a parte inorgânica para mostrar a liberação desse cara no meio. Como é muito complexo, né, o vestibular não te cobra isso nem os exercícios. A não ser que ele te desse a reação inteira para você dizer quem é quem. Mas pedir para você montar, ele não vai fazer. Porque é muito grande a parte intermediária para demonstrar a liberação do oxigênio nascente. Certo? Então, para os vestibulares tradicional, fique despreocupado. O oxigênio nascente vai surgir no meio a partir disso daqui. Mas você não é obrigado a montar a equação, porque você não é obrigado a saber a equação inteira. Certo? A não ser que você vai prestar, de repente, um ITA, um IN, né, uma escola militar, às vezes os caras chegam nessa loucura aí de perguntar processos químicos até o final. Mas não é o nosso caso, ou tem alguém que queira fazer. Tudo bem? Tudo aqui. Tudo bem. Beleza. Então, nós vimos oxidação enérgica, nós vimos oxidação branda, certo? Vimos esse caso final aqui, que é importante saber. Na oxidação enérgica, o carbono secundário vira ácido carboxílico, o carbono terciário vira cetona e especial atenção para o carbono primário na enérgica. O carbono primário na enérgica vira ácido carbônico, se decompõe em gás carbônico e água. Tudo certo? Importante sempre, né, não confundir ozonólise com oxidação enérgica, porque os produtos são parecidos. Na ozonólise, quais são os produtos? Né? Cetona e aldeído. Na oxidação enérgica, quais são os produtos? Cetona e ácido carboxílico. Tem que só tomar cuidado com o carbono primário, porque o carbono primário na oxidação enérgica vira o que mesmo? Gás carbônico e água. Gás carbônico e água, porque ele vem da decomposição do ácido carbônico, certo? Tudo bem? Sim. Beleza. Claro que a melhor maneira da gente fazer isso daí é testando, é fazendo exercício. E as coisas começam a literalmente misturar, tá? Então, olha só. Se a gente pegar a nossa apostila agora, página 481, exercício 5. Olha lá, página 481. Seu exercício 5 está em destaque aqui do lado. Tá? Do Enem, ó. Dá uma olhada. Enem, a gente brincava lá atrás, né? Não agora, há muito tempo. O Enem não cobra reações orgânicas. Cobra. Né? Teve um ano que caiu 3 vezes seguido reações orgânicas. E num ano, 2 questões em reações orgânicas. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Reações orgânicas no Enem. Então ele diz, o permanganato de potássio, que você sabe na química orgânica é um excelente agente oxidante, você não vai esquecer isso daí, permanganato de potássio é um excelente agente oxidante, foi muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o KMNO4 é utilizado na produção de ácidos carboxílicos, certo? Está te entregando o que ele quer na questão. Aí ele pergunta, os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio são... Qual a melhor resposta? O que eu tenho que fazer aí? Que tipo de reação de oxidação de alcenos ele me pediu? Branda, ozonólise ou enérgica? Enérgica. Por que eu sei que é enérgica, Alexandre?
Ácido Que é um carboxílico. ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ele falou para você, ó, ácido carboxílico, certo? Ele pede para você montar ácido carboxílico. Tem que ser enérgica. Então, vamos pegar o nosso composto? Nosso composto é esse, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo uma tremedeira no fundo, um chiado, às vezes, quando eu falo? Uma vibração? Não, graças a Deus. Está em obra aqui no prédio, estão fazendo um barulho lá embaixo, às vezes a reverberação chega aqui em cima, aqui eu fico surdo, mas vocês não estão ouvindo, tá ótimo. Olha só, peguei aqui o meu composto, e só coloquei os meus carbonos de uma outra maneira. Aqui era um CH, né, ó, e aqui também é um CH, e na ponta um CH3, certo? O que vai acontecer aqui? Ou vai surgir o oxigênio reagente, ou oxigênio nascente, né? Oxigênio nascente, ele vai atacar isso daqui. Que produtos vão ser formados? Um ácido carboxílico e cetona? Como é que eu tenho que fazer? Analisar os dois tipos de carbono, certo? É oxidação enérgica. Esse carbono aqui, pessoal, esse carbono aqui, primário, secundário, terciário, o que ele é? Secundário. Secundário. É um carbono secundário. Carbono secundário numa oxidação enérgica se transforma-se em quê? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então já sei que essa parte aqui vai quebrar, vai virar um ácido carboxílico. Analisando esse outro carbono aqui, ó, que está ligado no anel. Que tipo de carbono que ele é? Primário, secundário ou terciário? Ele é Secundário. Secundário também. Está ligado a 1, está ligado a 2. É carbono secundário. Carbono secundário em oxidação enérgica vira o quê? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, quebrou aqui, a primeira parte é essa. Ó. Esse carbono aqui, esse carbono, ó, transformou-se em ácido carboxílico. Os senhores concordam? Sim. Sim. Beleza. Segunda parte, o que restou para esse carbono aqui? Também vai virar um ácido carboxílico, tá certo? Olha lá, ó, ácido carboxílico também. Também forma um ácido carboxílico. Beleza? Você quebrou na ligação, como ele pediu, porque ele falou que tem que ser com ácido carboxílico, que os dois carbonos são secundários, certo? Formei um ácido carboxílico aromático e um ácido carboxílico alifático. Só que ele pede o nome, né? Como é o nome desse ácido carboxílico aqui que você formou? Benzoico. Benzoico. E do outro que está em laranja aqui? Etanoico. Etanoico. Melhor resposta da questão, letra A. Entendemos? Sim. Por que é etanoico? Etanoico? Olha esse carbono aqui. Quebrou bem aqui, não quebrou? Olha lá. Quebrei e aqui, ó. Esses dois carbonos são esses dois carboninhos aqui. Ele formou um ácido carboxílico. Olha lá. Ácido carboxílico com dois carbonos. Prefixo para 2, et. Certo? Parte do meio âmbito, que a ligação entre os carbonos é simples. Final para ácido carboxílico óico. Então, esta parte aqui com dois carbonos forma o ácido etanóico. Tudo bem? Entendi, valeu, prof. Beleza. Bom, tranquila a questão, pessoal? Ele falou tudo na questão. Falou que tinha que formar ácido carboxílico, reação de oxidação enérgica ou clivagem oxidativa, você formou os dois produtos. Sem problemas? Então, Sem problemas. avancemos. Deixar com vocês agora. Hein? O formol ou formalina é uma solução aquosa de metanal utilizada na conservação de tecidos e animais, cadáveres humanos, para estudos de biologia ou medicina, certo? A moçada vai para a área médica aí, cheiro de formol característico. Hein? Ele é oxidado em ácido fórmico segundo a reação a seguir para evitar que os tecidos animais sofram deterioração ou oxidação. Nessa transformação, o número de oxidação que o carbono sofreu, né? Uma variação de quanto? O que ele está te perguntando? O que ele quer que você faça aí? Alguma reação química? Não. O NOx, né? O NOx desse carbono aqui e o NOx desse carbono aqui. Tempinho para vocês pensarem e apresentarem a resposta para mim. Já teve resposta aí, Glória falou que é letra D. E aí? Eu voto D, professor. D também, Alexandre? D? D também.
Isadora também D. Vamos lá, então, pegar o primeiro composto aqui, ó, o nosso glorioso formol, também chamado de metanal. Então, vamos lá. Vamos analisar, literalmente, as ligações. É uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples, duas ligações simples com os hidrogênios. Vamos começar analisando as ligações com o oxigênio. Quem é o elemento mais eletronegativo aqui? Carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então, primeira carga parcial negativa para ele. Só que são duas ligações, os senhores concordam? Sim. Sim. Então, ele vai aparecer duas vezes. Mas se a primeira for negativa, esse carbono aqui, então, vai ter uma carga positiva. Vamos para a segunda ligação? Quem ganha de novo? O oxigênio. O carbono, carga positiva. Ó, fiz só essa ligação. Agora tem que fazer as demais, certo? Carbono com os hidrogênios. Carbono com hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Carbono. Carbono. Então, carbono, carga parcial negativa para ele. Para esse hidrogênio, carga parcial positiva. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Carga parcial negativa, carga parcial positiva. Maravilha! Já coloquei todas as ligações do carbono. Qual é o valor do NOx do carbono nesse composto? 0. Zero. Então, atenção. Existe NOx zero para um elemento químico num composto. O carbono é um bom exemplo disso. Que às vezes você estuda lá, NOx zero é só para toda substância pura simples, certo? Não. Um elemento pode apresentar NOx zero num composto. O carbono consegue fazer isso. O carbono varia de -4 a +4 passando pelo zero, certo? Então, ó, deu zero aqui. O próximo. Como é que eu descubro o NOx do carbono nesse composto aqui agora? Começando pelas ligações carbono-oxigênio, certo? Então, vamos lá. Primeira ligação. Essa ligação simples aqui, ó. Oxigênio é menos, esse carbono só pode ser mais. Mais. Para a próxima ligação aqui, como é que fica? +2. O oxigênio fica com que carga? Positiva ou negativa? Negativa. Quantas vezes? -2. Duas vezes, né? -2. São duas cargas negativas para o oxigênio. Então, o carbono ficou com umas duas cargas positivas. Vocês concordam? Uhum. Acabou, Sim. já posso dar resposta, está faltando alguma coisa? Falta ligação com hidrogênio. Falta ligação com hidrogênio. Então, vamos lá. Quem é que ganha a parada? Carbono, carga negativa, hidrogênio, carga positiva. Pronto. Está aqui o meu carbono, certo? Qual é o NOx do carbono nesse composto aqui? +2. +2. Aí, ó, +2. Ele vai de 0 para +2. Nessa reação, vai de 0 para +2. Ó, reação de oxidação. Melhor resposta, letra D. Tudo bem? Sim. Ok. Sabemos fazer cálculo de NOx do carbono em compostos orgânicos. É dessa maneira que você vai fazer. Tá ok? Ok. Beleza. Próxima questão aí, ó. E aí, pessoal? Só para dar uma ajuda. Oxidação branda. Oxidação enérgica. Ozonólise. Tem que lembrar dessas três. Tem que lembrar dessas três aqui, ó. Certo? A branda, as condições do meio. A enérgica, as condições do meio. E a ozonólise, que o próprio nome indica, tem que ser com ozônio. E os produtos dessas reações. Tá ok? Olhando para as questões, como é que eu faço a 2? A oxidação de ligação dupla com permanganato de potássio é chamada de clivagem oxidativa. Olha só como é que o cara chamou, clivagem oxidativa. Pois ocorre com a cisão da ligação dupla. Complete a equação de oxidação a seguir. Está numa prova, o cara só te falou isso. Qual das três? A primeira é a energética. A 2 é energética, no caso. A primeira aqui, ó, a oxidação branda? Não, a 2 é energética. A 2 A 2 é energética? Então essa daqui, né? Clivagem oxidativa. Lembrando que é o outro nome que ela recebe, como a gente tinha falado lá atrás. Clivagem oxidativa. O cara só falou isso para você, ó. Clivagem oxidativa. É energética. E eu sei que a enérgica, perdão, né? Pode falar energética também, mas o nome clássico é enérgica, tá? Acontece com a quebra da ligação dos carbonos, né? O que vai acontecer na enérgica? Se for carbono terciário, vira cetona. Se for carbono secundário, vira ácido carboxílico. Se for carbono primário, vira o quê? Gás carbônico e água. Gás carbônico e água. Então, como é que eu faço a 2? Na ligação do alceno vai quebrar. Uhum. Vai um oxigênio para cada lado, vai formar uma acetona de um lado e
No caso da direita Ácido vai formar carboxílico acetona e do do outro vai outro. formar ácido carboxílico. Beleza, cetona de um lado, ácido carboxílico do outro. Então, colocando aqui, né, só de uma outra maneira, né, porque os carbonos são trigonais, a ligação aqui tem 60 e 820 graus, os carbonos, a ligação dupla, certo? Reagindo com permanganato de potássio em meio ácido, que o cara te falou que é uma clivagem oxidativa, certo? E te deu informação no exercício, questão aberta, então tem que montar, certo? Olha lá. Clivagem oxidativa é uma oxidação enérgica, permanganato de potássio em meio ácido, certo? Ele vai liberar o que para você no meio? Você nem precisa colocar aqui. O oxigênio atômico nascente. E agora eu vou olhar para os tipos de carbono que eu tenho, certo? Carbono secundário vira o que do outro lado? Ácido carboxílico. Então tá aí, ó. Esse carbono aqui virou um ácido carboxílico. Carbono terciário vira o que do outro lado? Cetona. Cetona. E aí está ela. E você montou, ele só pede para você colocar esses dois produtos da reação. Um foi o ácido carboxílico, o outro foi a cetona. Como é o nome desse ácido aqui, pessoal? Ácido etanóico. Ácido etanóico, perfeito. O nome da cetona? Propanona. Propanona. Para fechar, hein? Nome usual do ácido etanóico. Ácido acético. Ácido acético. Nome usual, é o nome usual da cetona. Não sei. Então, vamos só relembrar. Na cetona, nome usual, você chama isso aqui de cetona, o que tiver ligado a ela vira radical. Que radical é esse aqui, CH3? Metil. 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 E esse daqui? Metil. Metil. Metil também. Então, você tem uma dimetilcetona. Nome usual da propanona, dimetilcetona, ok? Alguém sabe agora o nome comercial dessa cetona? Oficial, propanona. Usual, dimetilcetona. Comercial, acetona. É a acetona de uso comercial que você compra no mercado. Acetona, ok? Então você fez o primeiro, que só pediu os dois produtos formados, está aqui em verde e está aqui em azul. 3. A 3 o cara já te entregou, né? A ozonólise, também chamada de clivagem oxidativa, aqui, ó, mesmo nome da outra aqui, mas ele disse que é só uma ozonólise. Só uma ozonólise. No entanto, os produtos formados por ela diferentes daquele obtido na KMNO4. Complete a reação de ozonólise a seguir. E agora? Vai formar cetona e aldeído. Cetona e aldeído, porque na ozonólise é formada por duas partes, né? A primeira forma o ozonídeo, a segunda parte o zinco com água para formar realmente o que te interessa. Então, olhando para a questão, você pega o mesmo composto, só invertido de lado, é a mesma coisa, certo? A reação no meio de ozonólise, né? Ozônio, água, zinco em pó. Quebrou carbono terciário. O que ele vira? Cetona. Cetona. Quebrou carbono secundário. O que ele vira? Aldeído. Aldeído. Tá aí. Acetona é a mesma acetona de cima. Como é o nome desse composto aqui mesmo? Propanona. Propanona. E o nome do aldeído? Nome do aldeído. Não faço ideia, professor. Ó, dois carbonos. Prefixo para dois carbonos. Et. É, parte do meio. Só tem ligação simples entre carbonos. Qual a parte do An. meio? Então, etan. Final para aldeído. Na palavra você encontra o final. Se fosse um álcool, era ol. Se é um aldeído, Etanoito. Etanoído. al. Então você chama de etanal, certo? Etanal. Também pode ser chamado de etanaldeído, mas o nome mais oficial é etanal ou aldeído acético, que a gente vai ver lá na frente que ele provém do ácido acético, tá? Mas é lá na frente isso aí. Tudo bem a 2 e a 3? Sem problemas? Baseado nos 3 tipos de oxidação de alcenos que a gente viu, fora a combustão. Tudo certo? Certo. Próximo exercício, então. Vou nem falar nada, só vocês lerem e fazerem o exercício. Tempo.
Já, pessoal, conseguimos? Mais um tempinho, mais um tempinho? Tudo bem. Mais um tempinho. Deixando vocês pensarem. Propen 2,3-diol? Oi? Propen 2,3-diol? Isso. Vamos lá, então? Podemos fazer aqui a primeira parte? Propeno, certo? Propeno. Então, tá aí, ó. Primeiro, só colocando aqui, ó. Ele pediu para você fazer o quê? Uma oxidação branda. Só para relembrar, a branda forma poliálcool, certo? Então, você vai colocar isso do propeno. Beleza? O que eu vou fazer na oxidação branda? Permanganato em meio levemente alcalino. Certo? Às vezes, só meio neutro já a reação acontece, mas geralmente acontece com meio levemente alcalino. O que ela libera no meio? Oxigênio nascente. O que vai acontecer numa oxidação branda? Os carbonos da dupla vão literalmente, né, se ligar a hidroxilas. Tá aí o nome do, tá aí o composto, a estrutura do composto. E o nome dele, propano 1,2-diol. Tudo certo? Beleza. Beleza, Glória? Tudo bem? Pronto. Feita a reação 4. Entendemos, pessoal? Sim. Beleza. Para fechar essa 5 aí. Conseguimos? Calma aí. Tudo bem. Letra E? Letra E. Falou. Quem falou? Alexandre? Aham. Vamos verificar então. Alexandre falou letra E. Vamos ver se mais alguém aí. Glória? Eu acho que é aí. Letra E? Então, vamos lá. Podemos resolver? Olha só, pessoal. Olhando para a questão. O estudante de química está pesquisando contra um frato de viscoso conteúdo explorável uma solução de permanganato de potássio. Ó, lembra? Teste de Bayer? Aquela reação, permanganato de potássio, certo? Observou-se também que, quando se tratava com ozônio presente zinco em pó, dava com produto somente propanal. Nesse contexto, podemos afirmar que o frasco contém. Ele deu duas reações químicas. Primeiro, pode te dizer que esse composto aqui, ó, né, teste com permanganato, escorava uma solução de permanganato de potássio. Se ele descora uma solução de permanganato de potássio, ele só pode ser um hidrocarboneto que contenha insaturações, certo? Ou seja, tem ligações duplas. Porque os hidrocarbonetos que não têm ligação dupla, tipo um ciclano, né, ou um alcano, não descora a solução de permanganato de potássio. Com esta primeira informação, já consigo descartar alguma coisa aqui? AC. AC, ciclopropano, né, e o pentano também, né? Queira ou não, só tem ligações simples, certo? Então, a C e a D estão fora, tá? Restou para você o 1-buteno, como a gente prefere chamar hoje, de butioneno, o 3-hexeno ou hex-3-eno, ou o propeno. Aí ele vem a segunda parte. Observou-se também que, quando tratada com ozônio, ou seja, uma reação de ozonólise, dava com o produto somente o propanal. Então vamos lá, ó. Se dava com o produto somente o propanal, significa que eu tenho duas moléculas de propanal, que tem que quebrar a ligação em algum lugar. A ligação tem que quebrar para formar duas moléculas de propanal, certo? Então, para você quebrar alguma coisa por ozonólise, para formar duas moléculas de propanal, porque isso aqui veio de uma quebra.
só posso partir do hexeno. Eu tenho que quebrar aqui no meio para formar propanal para um lado e propanal para o outro. Só o propeno não daria, porque o propeno pararia, né, teria uma ligação dupla aqui, ó, né, só de um lado, ia formar de um lado o metanal, do outro lado o etanal. Ele falou que formou só propanal. Então a cadeia carbônica tem que ter 3 carbonos, 3 para um lado, 3 para o outro. A única opção possível é o hexeno. Tudo bem? Ok. Sim, professor. Tá? Então, a melhor resposta aí ficou a letra B, tá? Pessoal, vamos marcando lá a nossa chamadinha para a gente liberar para a próxima aula. Semana que vem a gente retorna. Quando vocês fazem a chamada, né? Só vou deixar indicado os seguintes exercícios que estão na apostila. 481, exercício 4, desenvolvendo habilidades. 482, 3 complementares, tá? Sim, professor. Até mais. Até Beleza. mais. Pro, Beleza, tá marcado aí. Vocês fazerem os exercícios da nossa apostila. Semana que vem a gente procede para fazer ações de oxidação. Espero, né, que os senhores tenham entendido essa parte. Então, treino é a melhor coisa que existe, a gente vai treinando até chegar lá. Tá ok? prof, Pois não. eu não lembro direito, mas eu acho que não, que quando a gente começou no conteúdo de reações, os primeiros slides das reações de adição e substituição, acho que a gente não tinha pedido. Aí, se possível, se o senhor podia mandar também. É que a Mando também. apostila trouxe de uma forma diferente. Tá, sem problemas. Tá ok, sem problemas. Obrigada. Por nada.